A nave foi o seguinte, porque a nave, ela foi vista, no documentário a gente mostra, porque o que mais se faltou na época, no caso, foi informações sobre a nave. Quando foi em outubro de 1996, o caso aconteceu em janeiro. Em outubro, teve um rapaz aqui de São Paulo, um professor chamado Carlos de Souza. Ele procurou um ufólogo da época, que infelizmente já está em memória, Claudio Covo, dizendo que ele estava indo para um campeonato de ultraleve, e estava passando na Fernão Dias. Ele viu um objeto passando em formato de um charuto. Ele achou que era um avião de pequeno porte, soltando fumaça. E aí ele falou, meu Deus, está caindo. E ele resolveu dar a volta, né, até chegar num local que é onde teria caído esse objeto. No momento que ele chega, o relato dele, no momento que ele chega no local, ele vê já os destroços, né, tudo no chão, a parte maior lá para frente. Ele fala que na hora que ele sobe no terreno, ele sente um cheiro muito forte de amoníaco e que começa a queimar os olhos dele. Ele pega um objeto desse na mão, ele amassa assim, diz que o objeto volta ao normal. Ele não sabia, a princípio ele achou que aquilo era uma aeronave convencional, tinha tripulantes lá, né, passageiros, e ele ia ajudar. Só que daí, quando ele comenta que daí os caminhões do exército que começaram a vir do outro lado do campo, que esse local chama Fazenda Maioline. Aí já vieram, começaram a descer do caminhão, recolher esse material que já estava no chão. E aí, segundo o relato dele, que até está no documentário, ele teve um rapaz que chega e aponta a arma para ele e fala, tira aquele destroço da mão dele e fala para ele sair de lá. Ele fala, não, mas tem as pessoas que estão aqui acidentadas, eu vim para ajudar. Ele falou assim, não, olha, pode ir embora, vaza daqui e tal, é questão de segurança nacional. Aí ele vai embora, né? E em vez de ele ir para o campeonato de ultraleve, ele comenta que ele dá a volta para num posto de gasolina, mal entendendo aquilo, falou que na hora que ele sai, ele foi lá dentro. E nem para colocar um pedacinho no bolso. No bolso, exatamente. Poxa. Que ele falava que assim, que ele nunca ia imaginar que aquilo era algo extraterrestre. Porque aí ele comenta que logo depois, quando ele tá saindo do posto, ele vai no banheiro, sai do posto, diz que encosta um Opala azul, escuro ou preto, próximo do carro dele, diz que sem placa, parece, aí sai dois homens que estão vestidos de terno, e fala, o senhor é o Carlos de Souza, mora na rua tal. Aí começaram meio que descrever onde que ele morava. Ele falou, mas o que é isso? Mas por que o senhor está me falando isso? Ele falou assim, olha, o que o senhor viu agora, é melhor o senhor não comentar nada com ninguém, se trata questão, né, de segurança nacional. Meio que, resumindo, ameaçaram ele. Aí ele volta, segundo ele volta para casa, volta para São Paulo, conta para a esposa fala, ó, fica quieto, não fala nada. Aí se passou os meses. Aí acho que quando já estava lá em outubro, aí ele procura dar esse depoimento. Só que antes disso, o depoimento da nave tinha sido de um casal de caseiros que viu a nave passando. Eles falaram até que era um formato de submarino, meio que de um charuto soltando também uma fumaça. E eles viram aquilo, diz que por cerca de 40 minutos, estava bem lento assim. Era o casal Dona Auralina e seu Eurico. A Dona Auralina, eles já estavam dormindo, preparando para dormir, escutaram os gados que ficavam ali na fazenda em volta, e aí ela abriu a janela para ver porquê da agitação dos gados e viu esse objeto passando. E chamou o Eurico, aí eles ficaram observando, né? E aí que você vai montando tudo, né? Aí você vai pegando daqui, dali, e vai tentando montar esse quebra-cabeça, mas é ainda um mistério muito grande. É um mistério, é um tabu. E sabe o que eu acho interessante? Que depois desses avistamentos que tomam uma proporção mundial, porque são casos que são falados, ainda mais na época, começam a surgir filmes em Hollywood, e começa a ter essa onda de extraterrestre, e esse assunto começa a emergir de uma forma artística, hollywoodiana mesmo. Verdade. E eles têm essas referências de onde? Então, aí que tá. Eu acho que até uma preparação aí. Se a gente vê até nos desenhos, eu vejo minha sobrinha, às vezes assim, os pequenos, né? Já na nossa época tinha isso, mas se você para ver hoje, tem muito desenho que já faz jus a essa questão espacial, até coisa de extraterrestre, um amiguinho aqui e ali, então... Você acha que é uma preparação para um contato realmente que está próximo? Então, não sei se tá esse... até eu digo para você, Jéssica, com essa... Eu nunca vi
essa agitação que está nesses últimos meses por causa dos Estados Unidos desses drones. Então, o negócio tá esquisito. Não estou dizendo que... Eu acredito... Acho que a última hipótese minha que é extraterrestre, mas que é muito esquisito. É muito esquisito. E agora eu acho que eles vêm fazendo uma preparação para abrir a mente das pessoas, né, com essa questão de Hollywood, dos filmes, dos desenhos, mas não sei se o contato... Tipo, eu sempre acreditei que o contato não iria ocorrer já, por exemplo, daqui 10 anos, aí acho que ia demorar mais um pouco, mas conforme está tudo, por exemplo, os Estados Unidos levando isso muito a sério, tendo audiências, né, no Congresso americano de militares mesmo, da Marinha, da Aeronáutica. Eles chegaram a fazer uma coletiva para dar um parecer sobre esses avistamentos e tal, há algum tempinho, há uns meses. Eu falei, meu Deus, será que chegou o dia, eles vão falar para o mundo que existe? Porque eles marcaram essa coletiva. Eles marcaram e foi um congresso que eles fizeram um juramento, né, lá no Congresso americano. Esse último que teve foi no dia 13 de novembro de mês passado, né? E aí que foi o Louis Elizondo, que é o cara que ele é ex-agente do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ele que veio lá em 2020, quando ainda estava na pandemia, quando o Pentágono, né, a Marinha Americana, eles admitiram os UFOs, que era, na verdade, hoje se chama WAPs, né? Vamos dar as nomenclaturas, vamos lá. Existe o ET, que todo mundo sabe que é o extraterrestre. Isso. Os OVNIs. Isso, que são objetos voadores não identificados, né? Aí você me trouxe os OSNIs. Os OSNIs, que são os objetos submarinos não identificados. Também vamos falar sobre isso daqui a pouco. Sim. Que mais? E daí temos agora a sigla oficial WAP. WAP. WAPs, UAPs, que na verdade, acho que é objetos anômalos não identificados. Anômalos? Eles colocaram, isso já é oficial, tratado pela Marinha norte-americana, que foi lá em 2020, quando foi vazado, inclusive, um e-mail que foi enviado, né, para algumas autoridades da própria Marinha americana, de um vídeo que ficou famoso como GoFest, que ele é tipo, o cara tá, o piloto tá na aeronave e ele tá com tipo um gimbal filmando, e aí aparece que fica um objeto assim, isso repercutiu mundialmente na época, que é um objeto que ficou famoso como objeto tic-tac, que ele parecia um tic-tac daquele a balinha tic-tac, e que voou assim, tava fazendo manobras assim inexplicáveis, e eles estavam no Super Hornet, que é uma aeronave de última geração, né? E não acompanharam. Não conseguiam, então eles estavam com muito medo. Daí isso lá atrás começou a gerar várias coisas. Aí, para resumir bem, teve algumas audiências seríssimas, né? E teve essa última do dia 13, que foi o Elizondo, junto, né, também de um almirante da aeronáutica, aliás, da Marinha. Tinha também um ex-funcionário da NASA e um jornalista que ele recebia muito reporte de militares que estão na ativa, mas que não têm coragem de vir, porque eles assinaram os famosos termos de sigilo. Isso, o Elizondo, ele fala que ele assinou dentro do Pentágono um documento que ele não podia falar. Então, por exemplo, os parlamentares perguntavam para eles, né, e tinham coisas que ele falava assim, olha, eu não posso responder isso agora, mas como está público, eu não posso responder, mas se a gente fizer uma audiência em portas privada, fechadas, eu passo todos os nomes, tudo que eu sei, todos os projetos que estão em andamento, né? E curiosidade, eu tive a oportunidade uma vez de conversar com esse Louis Elizondo no telefone. Quando a gente estava montando esse documentário lá nos Estados Unidos com o James, aí eu me lembro que a gente já tinha finalizado o primeiro corte, que a gente chama, e o James enviou para uns 30 amigos, porque como a gente ficava na ilha de edição muitos meses ali, a mesma coisa assim, você olha o filme, você tem um parâmetro, mas a gente queria parâmetro de outras pessoas que não tem nada a ver, ou que são do assunto e que assistissem pela primeira vez. O Elizondo foi um deles. Aí eu me lembro de, numa oportunidade, ele falando com o James, ele tinha acabado de assistir lá o documentário, daí ele falou, vem aqui, Marco, eu tô falando com o Elizondo. Daí eu falei, nossa, né, um prazer falar com você. Ele falou, olha, Marco, aquela situação que você fala, que vocês mostram no documentário
do controlador de tráfego aéreo, que veio um avião da USAF para o Brasil, falou assim, eu tive informações disso, isso corresponde com as informações que eu tenho, né, lá de dentro do Pentágono, só que são assuntos para a gente tratar pessoalmente, e não por telefone e tal, né? Então, ele ali, eu fiquei muito feliz, porque fez jus, né? Se ele é um cara ex-agente, né, do Departamento de Defesa, sabe muita coisa lá, né? Então, eu fiquei, assim, bem interessado e realmente ocorreu isso do envolvimento deles, porque a parte americana é o que menos a Validou gente a tua tem. pesquisa. Meio que validou. A americana é o que menos dá depoimento? O americano, assim, do caso Varginha, o que menos a gente tem informação é da área dos De Estados lá, Unidos. porque é muito fechada. É muito fechado e às vezes as pessoas nem sabiam. Então agora, por exemplo, esse documentário, ele assim, fez muito sucesso lá, ainda tá veiculando, né? E as pessoas não imaginavam o tamanho dele e o envolvimento mesmo dos militares brasileiros com os americanos, né? E aí tem esse depoimento que a gente também conseguiu, que eu tô deixando aqui para vocês, que é do radiologista que teria feito a radiografia numa dessas criaturas. E aí ele conta aí no episódio.